Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se pequeno diante dos gigantescos problemas da vida, achando que o pouco que faz não muda nada e que os seus esforços diários não têm valor nenhum. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas angústias e nos ensine o segredo transformador das pequenas coisas. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos traz 2 parábolas curtíssimas, mas de uma beleza e de um encanto que tocam fundo na nossa alma. Jesus compara o reino dos céus primeiro a uma semente de mostarda e depois a um pouco de fermento. Vamos prestar bem atenção na semente de mostarda, minha gente. Jesus diz que ela é a menor de todas as sementes que existem na terra. É um grãozinho quase invisível, que cabe na ponta do dedo, parecendo que não tem força nenhuma, que qualquer vento leva ou qualquer pisão esmaga. Mas o que acontece com ela? Quando o homem a pega e a joga na terra, ela brota e, contrariando todas as expectativas, cresce tanto que se torna uma árvore enorme, a ponto de os pássaros do céu virem e fazerem ninhos em seus ramos. Olhemos para a nossa realidade atual, minha gente. Quantas vezes nós nos sentimos exatamente como esse grão de mostarda? Nós olhamos para a nossa vida financeira e vemos uma dívida enorme. Olhamos para a nossa família e vemos um problema que parece impossível de resolver. Olhamos para a nossa própria capacidade e pensamos: Senhor, eu sou tão fraco, eu tenho tão pouco dinheiro, eu tenho tão pouco estudo, o que é que eu posso fazer para mudar o mundo ou para salvar a minha casa? A gente se apequena diante das dificuldades. A gente acha que Deus só realiza milagres com coisas grandiosas, com barulho, com multidões. E Jesus vem nos dizer hoje que o reino de Deus não começa com estrondo, ele começa com o menor gesto de amor, com a oração escondida no quartinho, com uma palavra mansa dita no meio de uma discussão em casa, com um copo de água dado sem interesse. Não despreze os seus pequenos começos. Aquele seu esforço diário para ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém reconhece, é a semente de mostarda que Deus vai transformar numa árvore frondosa de paz. E logo em seguida, Jesus nos dá a parábola do fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Minha gente, quem já fez pão em casa sabe muito bem como o fermento funciona. Ele é pequenininho, você coloca no meio daquela montanha de farinha, e ele some. Se você olhar para a massa logo depois de colocar o fermento, você não vê nada diferente. Mas o fermento age em silêncio, de dentro para fora, até que a massa inteira cresça, fique fofinha e vire um pão que sustenta a família inteira. É exatamente assim que Deus age na nossa vida e na nossa história, meus filhos. O Espírito Santo não faz barulho, ele age no silêncio da nossa paciência, na quietude do nosso perdão, na perseverança de uma mãe que reza ajoelhada pelo filho. Às vezes, você acha que a sua oração não está dando em nada porque a sua casa continua difícil, porque o seu marido continua rebelde, porque o seu filho continua perdido. Mas o fermento de Deus está agindo de dentro para fora. Continue amando, continue perdoando, continue fazendo o bem em silêncio. A massa da sua família vai crescer, a transformação vai acontecer, porque a força de Deus não depende da nossa prepotência, mas da fidelidade dele. Deixe o fermento do Evangelho levedar a sua casa hoje,
e você verá a glória de Deus se manifestar onde parecia haver apenas sequidão e silêncio. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, Mestre divino que nos ensina os segredos do reino através das coisas mais simples da terra, o grão minúsculo e o silêncio do fermento. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração cansado, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos o nosso complexo de inferioridade e a nossa pressa, e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos grãos de fé tão miúdos, as nossas doenças e as nossas feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que faz grandes milagres através dos pequenos instrumentos, escolhendo o que é insignificante aos olhos do mundo para confundir os poderosos. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nos sentimos pequenos demais, achando que a nossa oração era fraca demais ou que os nossos problemas eram grandes demais para a Tua compaixão. Perdoa-nos pela impaciência, pela mania de querer ver resultados imediatos, duvidando da ação silenciosa do Teu Espírito nos nossos lares. Perdoa-nos pelas vezes em que desacreditamos do poder do bem, achando que a maldade deste mundo era maior do que a Tua graça. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a incredulidade, todo o desespero e toda a sensação de incapacidade do nosso ser, e dá-nos a graça de uma fé firme e perseverante. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está sentindo o peso da vida, e nós precisamos desesperadamente que o Teu poder transforme os nossos pequenos grãos de mostarda em árvores frondosas de cura e libertação. Nós Te apresentamos, Senhor, os corações que se sentem pequenos e esmagados. Olha para os Teus filhos que estão nos assistindo agora e que passam por provações gigantescas, dívidas que sufocam, desemprego que humilha, portas que se fecham, sentindo-se como um grão pisoteado. Visita aqueles que estão mergulhados na depressão, na ansiedade e na angústia de não ver uma saída. Faz brotar a vida onde há cinzas. Senhor, mostra que a Tua graça não precisa de grandezas humanas para agir, mas apenas de um coração dócil que se entrega inteiramente a Ti. Nós Te apresentamos, Divino Médico, os enfermos que esperam pelo milagre em silêncio. Passa agora, Senhor, com a orla do Teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos quartos onde há pessoas acamadas sofrendo com cânceres, tumores, dores crônicas e enfermidades que silenciosamente consomem a vida. Nós clamamos pelo Teu poder restaurador, que o fermento da Tua cura penetre em cada célula doente, purifique o sangue, tire a dor e devolva a saúde física aos Teus filhos, para que eles floresçam e deem frutos de louvor ao Teu santo nome. Nós Te suplicamos pela transformação silenciosa das nossas famílias. Jesus, entra na nossa casa como fermento na massa. Onde há divisão, traz união, onde há ódio, derrama o perdão, onde há vícios e desregramento, sela com a Tua libertação. Abençoa o nosso trabalho, multiplica o nosso pão e faz com que a nossa família seja um verdadeiro ninho de paz e de amor para quem precisa de acolhimento. Sê Tu, Senhor, a nossa força e a nossa grande árvore de proteção. Cobre-nos com o Teu manto sagrado e guarda-nos de todo o mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento mais extraordinário, de profunda elevação espiritual e de renovação da nossa esperança nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração. Vocês conseguem sentir como aquele complexo de pequenez sumiu e como o peito se encheu de uma coragem mansa e firme? É o poder de Deus agindo na sua vida. A lição mais linda que o Mestre nos deixa hoje é que nunca devemos subestimar o poder de um pequeno ato de fé ou de uma oração feita em silêncio. O reino de Deus começa pequeno, mas nas mãos do Senhor ele se torna uma árvore gigante capaz de abrigar e proteger toda a sua família. Minha gente querida do meu coração, olhem ao redor.
quantas pessoas estão se sentindo derrotadas, achando que a vida delas não tem mais jeito, sofrendo em silêncio e precisando desesperadamente saber que Deus faz grandes coisas através das pequenas sementes. Elas precisam ouvir urgentemente essa boa nova. Por favor, eu te peço como um pai, seja um missionário valente da esperança neste exato momento. Clique com muita força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, mas ajuda essa oração de cura e encorajamento a alcançar quem está na escuridão. Ative também o sininho das notificações para estarmos de mãos dadas em oração todos os santos dias. E o seu maior ato de amor hoje, compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp, para sua família, para os seus amigos e para aquela pessoa que está precisando de um abraço de Deus. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com o coração rasgado e que colocou a sua pequena semente de fé nas mãos do Senhor hoje, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um decreto de vitória. Senhor, eu entrego o pouco que tenho em tuas mãos, e tu farás o milagre. Deixe esse clamor abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático e cheio de carinho para você levar para sua semana. Nestes dias, quando você se sentir incapaz ou achar que o seu esforço não está adiantando nada, lembre-se da semente de mostarda e do fermento. Não desanime por causa do tamanho do problema. Faça a sua parte com amor, reze em silêncio, e deixe que Deus faça crescer a árvore da sua vitória na sua vida. Vão na paz gloriosa do Cristo que transforma o pouco em abundância, meus filhos muito amados. Um abraço bem apertado, quente e abençoado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.